Bom, meninos, na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre números complexos, tá certo? Que é uma novidade, tá certo? É um conjunto de números que ele está fora dos conjuntos dos números reais, tá certo? E aí, vamos começar primeiro com essa equaçãozinha de segundo grau, tá? E aí, para resolver uma equação de segundo grau, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, né? O delta, que é essa aqui, certo? E aí nós sabemos, temos que dar nomes aos bois, né? Então, ó, aqui nós temos A, tá? Que é 1, né? Aqui nós temos B, que é 2, e aqui nós temos C, que é 5. Então, a gente vai substituir aqui, tá? Vai ficar dessa maneira. E aí, 2 ao quadrado é 4, certo? E menos por mais, menos 4 vezes 5, 20. E aqui, ó, sinal do maior negativo, 20 menos 4, 16. Fica menos 16. E aí a gente vai para a fórmula de x, certo? Que é essa aqui, tá? E aí, pessoas, a gente chegou no momento que temos uma raiz negativa, tá? E aí pergunta, existe raiz negativa? A maioria vai responder que não. Só que não existe raiz negativa quando a gente olha além no conjunto dos números reais, naturais. Então, quando a gente olha para o conjunto dos números irracionais, dos números complexos, tá? Existe sim raiz negativa, mas no conjunto dos números complexos, tá certo? E aí, ó, foi o que eu perguntei. O cálculo termina quando o delta é menor que zero? Existe raiz negativa? Se a gente levar em consideração apenas os números reais, tá? Não existe raiz negativa e a equação termina quando o delta for menor que zero, certo? Mas se a gente levar para os números complexos, a conta não termina aí, tá? E aí nós temos a unidade imaginária dos números complexos, tá certo? Então aqui, ó, os conjuntos, tá? Os números reais, certo? Aqui os queridos irracionais, tá? Que é aqueles que não são dízimas, os inteiros, naturais. E aqui por fora temos os complexos, certo? E aí, a unidade imaginária é o i, tá? Então, nós temos uma leizinha que diz que i ao quadrado é igual a menos 1, certo? Ah, professora, quando é que eu vou usar isso aí? Nesse instante, vocês vão ver. Continuando nossa equação, lembrem disso aqui, tá? Continuando aqui a equação, a gente vai transformar esse menos 16 em 16 vezes menos 1. E aí, ó, nós sabemos que i ao quadrado é igual a menos 1, certo? Então, no lugar desse menos 1, a gente vai botar i ao quadrado. O que é que acontece? Cancela, né, aqui com a raiz e o i sai da raiz e raiz de 16 é 4. Então, raiz de menos 16 vai ser 4i, tá? Bem lindo. E aí, a gente vai fazer o x' com o positivo, com o mais, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai dividir menos por mais, mais. 2 dividido por 2, 1. Mais por mais, 2 dividido por 4, 2. Tá? 1 mais 2i. E o x duas linhas com negativo. Menos por mais, menos. 2 dividido por 2, 1. Menos por mais, menos. E 4 dividido por 2, 2. Então, ó, essas são as nossas respostas no conjunto dos números imaginários para a resolução dessa equação, certo? E aí temos o segundo exemplo, tá? Foram dadas aqui 3 raízes para descobrir o valor delas. Então, ó, o que a gente faz? No resumo, a gente tira a raiz normal, como se fosse um número positivo, e esse menos aqui se transforma em i. Então, ó, raiz de menos 16, certo? A gente tira a raiz normal, raiz de 16, 4, e o menos se transforma em i, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, menos 64. Raiz de menos 64, certo? E aí a gente tira a raiz normal, raiz de 64, 8, e o menos se transforma em i. Nunca esqueçam de colocar o i, porque se vocês botarem só 8, tá errado, porque tem um menos aqui, certo? E aí, ó, raiz de menos 225.
Tira a raiz normal, 225 é 15, e o menos se transforma em i, certo? Dessa maneira. E aí a gente tem a forma algébrica de um número complexo, tá? E aí, um número complexo pode ser escrito da seguinte maneira. Ele tem uma parte real, ele tem uma parte imaginária. Então, vamos escrever aqui um. Z igual a 3 mais 2i, certo? Então, a parte real é aquela que está só um número, tá? E a parte imaginária é aquela que está junto do i, certo? Então, ó, real e imaginário, tá? Se acontecer de b ser igual a zero, a gente vai ter apenas um número real. Por exemplo, se b aqui for igual a zero, então a gente vai ter apenas um número real, 3. Se acontecer de a ser igual a zero, então a gente vai ter só uma parte imaginária, certo? Apenas um número imaginário. Por exemplo, se a fosse aqui igual a zero, a gente ia ter apenas 2i, certo? E aí, escreva os números complexos na forma algébrica, tá, pessoal? A gente pode escrever aqui esses números na forma de pó ordenado, certo? Vou trazer para cá, ó, aquele mesmo exemplo. Z igual a 3 mais 2i, né? O exemplo que eu usei. Então, primeiro no pó ordenado, primeiro vem a parte real, 3. Depois, a parte algébrica, ou a parte imaginária, 2. Então, transformando esse número real aqui em par ordenado, fica 3 e 2, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Só que aqui é o contrário, certo? Então, ó, Z vai ser igual, primeiro a parte real, né, que é o primeiro aqui, ó. Aqui é o real, aqui é o imaginário, tá? Então, a parte real, 3, e a parte imaginária é aquela que fica com o i. Então, menos 2i. Mesma coisa aqui, ó, real e imaginário. Então, ó, Z igual a parte real menos 4, parte imaginária mais 3, i, né? Se é imaginário, tem que ter um i. Aqui é a mesma coisa, real e imaginário, certo? Opa. Parte real, 0, tá? Isso é 0, então não precisa colocar. Parte imaginária, 4i, tá? Real é 0, não precisa botar. Tu vai botar 0 mais 4i e só vai encher a linguiça. Se acontecesse aqui, por exemplo, de ter 4 e 0, tá? Então, aqui teremos a parte real e a parte imaginária. Então, ó, Z seria igual a 4 e só 4, porque ó, a parte imaginária é 0, então não precisa colocar, tá certo? E aí, aqui é o contrário, ó, escreva os números complexos em forma de pó ordenado. Então, ó, parte real, parte imaginária. Então, nós teremos 1 e como parte imaginária, menos 2, tá? Não engulam menos não, que vocês gostam de engolir o danado. Aqui, vocês estão vendo que só tem um número com i. Então, quer dizer que a gente só tem a parte imaginária. Se só tem a imaginária, quer dizer que a parte real, que é quem vem primeiro, é 0. E a imaginária é 5, certo? Mesma coisa se acontecesse aqui de ser, por exemplo, só 3, tá? Então, isso significaria dizer que nós teríamos 3 como parte real e 0 como parte imaginária, tá? Aqui, ó, parte real, parte imaginária. Quando não tem nada aqui na frente é porque é 1, certo? Mesma regrinha do x. Então, ó, parte real menos 3, parte imaginária 1, tá certo? E aí vamos para a adição e subtração de números complexos. Isso aí vocês já sabem fazer, porém com polinômios. Mas dá no mesmo, viu, pessoal? Só muda que no lugar do x é um i. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui a adição, exemplo 1, exemplo 2, subtração. Então, vamos fazer o jogo de sinal para tirar dos parênteses. Então, a gente vai ter 2 mais 3i, e aí a gente faz o jogo de sinal. Mais por menos, menos, então menos 3. Mais por mais, então mais 4i. E agora a gente soma os iguais, tá? Quem tá só com quem tá só, quem tá com i, quem tá com i. Então, ó, sozinhos temos 2 e menos 3, certo? E aí, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior negativo, 3 menos 2, 1. E imaginários, né, com i,
a gente vai ter 3 e 4. Então, ó, sinais iguais, soma e repete o sinal. Mais, né, o sinal, 3 mais 4, 7 e pronto. Simples assim. No exemplo 2, a gente vai fazer o jogo de sinal, só que com menos, tá? Então, a gente repete aqui essa primeira parte e faz o jogo de sinal. Menos por mais, né? Tem um mais aqui, dá menos 3. E menos por mais, menos de novo, menos 2i. E agora a gente vai somar ou subtrair os iguais. Então, ó, números reais, primeiro, tá? 1 e menos 3, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior, que é menos. 3 menos 1, 2. E agora a gente vai para os imaginários, tá? Que é i e menos 2i. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior, que é negativo. 2 menos 1, 1. Um i só precisa botar o i, né? Vocês já são bem grandinhos para saber que quando o i está sozinho é porque tem um na frente, certo? E aí a gente vai para a multiplicação de números complexos, tá? E aí temos aqui o exemplo 1, ó. Multiplicação é a mesma coisa que a de polinômios. A gente vai para a propriedade distributiva. Então, ó, 1 vezes 2, 2. Mais por menos, menos 1 vezes 3i, 3i. Mais por mais, 2 vezes 2, 4i, né? Tem o i do coleguinha ali. E mais por menos, menos, 2 vezes 3, 6. I vezes i, não é 2i, é i ao quadrado, tá? Somos expoentes. E aí, pessoal, a gente sabe que i ao quadrado é igual a menos 1, tá? Então, no lugar deste bonitinho aqui, a gente vai botar menos 1, certo? Então, nós teremos aqui 2 menos 3i mais 4i menos 6 vezes menos 1, tá? Por que vezes, professora? Ora, porque está multiplicando aqui, ó. Vocês também já são bem avançados para saber que tem uma multiplicação aqui acontecendo, certo? E aí, temos 2 menos 3i mais 4i. Menos por menos mais, 6 vezes 1, 6. Agora a gente vai somar os iguais, tá? Quem tá só, tá? Números reais. 2 mais 6, 8. E vamos para os imaginários, tá? Menos 3 e 4. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior, certo? O maior é positivo. 4 menos 3, 1. 1i, né? Precisa botar 1 não, né, crianças? E aí a gente vem para o exemplo 2, tá? Tá em forma de pá ordenado, então a gente tem que transformar para deixar aqui na forma algébrica, tá certo? E aí, ó, a gente vai ter menos 1, menos i, né? Menos 1i, menos i. Vezes menos 4, mais, né? Tem um mais aqui, mais 2i. Tá? E agora a gente vai fazer a propriedade distributiva. Menos por menos mais, 1 vezes 4, 4. Menos por mais, menos 1 vezes 2, 2i. Menos por menos mais, 1 vezes 4, 4i. E menos por mais, menos 1 vezes 2, 2. I vezes i ao quadrado. E aí, como vocês já sabem, i ao quadrado é igual a menos 1. Então, a gente vai substituir, certo? No lugar de i ao quadrado, a gente bota menos 1, multiplicando esse menos 2. Então, menos 2 vezes menos 1. Tá? Então, temos 4 menos 2i mais 4i. Menos por menos mais, 2 vezes 1, 2. Agora, bora somar os iguais. 4 mais 2, 6. E vamos para os i's, né? Ó, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. O maior é positivo. 4 menos 2, 2. E temos aqui nossa resposta. E aí nós vamos para
cálculo de i elevado a n, tá? Então, até agora a gente só viu o i elevado ao quadrado, mas ele pode vir tranquilamente elevado a 40, 50, tá? Então, é bem simples. A unidade imaginária aí possui 4 valores base, tá? Para as seguintes potências. Então, quando i for elevado a zero, vai ser igual a 1. Todo número elevado a zero é 1. Quando i for igual a 1, vai ser ele mesmo. Quando i for elevado ao quadrado, menos 1. E quando i for a terceira, menos i, tá? E aí, pessoal, esses 4 valores, eles sempre se repetem. Se a gente tiver aqui um i elevado à quarta, tá? Ele vai ser igual a 1. Se a gente tiver um i elevado à quinta, ele vai ser igual a i, certo? Então, eles sempre vão se repetindo de 4 em 4. Então, o que a gente vai fazer quando aparecer isso aqui, tá? I elevado a 107. A gente vai pegar esse expoente e dividir por 4, porque são 4 valores que sempre estão se repetindo, tá? Então, a gente vai pegar aqui esse 107 e dividir por 4. Opa! Gente, o que foi isso? E agora vai dar certo. E dividir por 4, tá? Então, ó, 2 vezes 4, 8, para 10, 2, abaixo 7, certo? 4 vezes 6, 24, tá? 6 vezes 4, 24, 24 para 27, 3. Então, 3 foi o resto, tá? Não precisa continuar. Isso quer dizer o quê, pessoas? Que i elevado a 107 é a mesma coisa que i elevado a terceira. A gente tem o valor de i elevado a terceira? Temos, né? Olha aqui, menos i, tá? Então, essa é a resposta, tá? E aí a gente tem i elevado a 2050. Então, a gente vai pegar 2050 e dividir por 4, certo? Então, ó, 5 vezes 4, 20, sobra 0, embaixo 5. 1 vezes 4, 4 para 5, 1, embaixo 0. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Foi o nosso resto. Isso quer dizer que i elevado a 2050 é a mesma coisa que i ao quadrado. E i ao quadrado a gente já sabe que é menos 1. Então, tá aqui as nossas duas respostas, certo? Bem simples. Pega o expoente, divide por 4. O que sobrar no resto vai ser o novo expoente, certo? E é só isso, pessoal, que a gente tem para ver sobre números complexos, tá? Espero que vocês tenham entendido. E um cheiro!